Bem-vindos ao projeto Sinônimo de Amor é Cuidar. Hoje, em continuidade, estamos novamente com a doutora Gleice Fernanda Costa Pinto Gabriel, graduada em Medicina pela Federal do Mato Grosso do Sul, com especialização em Pediatria e atuação em Hepatologia Gastropediatra e mestrado em Pediatria pela Unesp, Botucatu. Também estamos com Gisele Castanheira dos Santos, analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Muito obrigado, doutora Gleice, novamente por nos agraciar com a presença e o conhecimento compartilhado na data de hoje. Doutora Gleice, na última vez que nós conversamos, não deu tempo de explorar todo o conhecimento que a senhora tinha para transmitir. Então, hoje, nós temos algumas outras questões. Então, nós iniciamos com uma questão mais geral sobre a importância de manter o ambiente de residência limpo. Nós chegamos a falar sobre a importância da água, da alimentação, mas especificamente em relação ao ambiente que a gente dorme, que a gente vive, essa parte do tempo, com crianças e adolescentes. A senhora poderia esclarecer para a gente? Sim, na verdade, realmente a casa, né, onde a gente mora, ela reflete muito da nossa, vamos dizer assim, até da nossa condição de saúde e também pode determinar certas doenças. Então, é muito importante manter o ambiente doméstico, né, um ambiente da família limpo, ventilado, arejado, não deixar, né, janelas e portas fechadas, se houver, né, essa possibilidade de abri-las durante o dia para receber luz, ventilação. Isso impede formação de fungos, acúmulo de bactérias. Então, é muito importante esse aspecto, mas lógico que tem outras situações também importantes, como a própria limpeza em si, né? Então, utilizar, né, ter como rotina limpar bem o chão, os móveis, né, removendo poeira, de preferência usar também panos umedecidos para não levantar poeira. Nessa poeira pode conter fungos, bactérias, até ovos de parasitas. Então, é muito importante ter o quarto também arejado, as roupas de cama limpas, lavadas ao menos uma vez por semana, né? As toalhas também limpas, individuais para cada pessoa, né? Então, a lavagem das roupas faz parte dos cuidados com a casa, a organização, né? Dobrar as roupas, guardá-las protegidas da poeira, de insetos, porque muitas vezes certos insetos, como baratas, aranhas, podem se alojar junto com as roupas. Aqui no Paraná, a gente tem uma prevalência, ou seja, acontece muito problemas com a famosa aranha marrom. Ela gosta muito de se esconder entre as roupas, ter o cuidado de também, né, guardar os sapatos ao calçar os calçados, cuidar que não possa ter aranha mesmo, ou às vezes até escorpião. Essas coisas ficando protegidas, elas vão estar livres de roedores, de ratos, que muitas vezes invadem as nossas casas. Então, é muito importante todos esses cuidados, porque, afinal de contas, a casa é para ser nosso abrigo, nossa proteção, e se não houver esse cuidado, ela pode fazer o papel contrário, né? E uma coisa que é importante também, havendo a possibilidade no ambiente, né, de ter o quarto dos adultos, o quarto das crianças, é excelente. Não havendo essa possibilidade, procurar algumas maneiras, né, de individualizar um pouco isso, até para que as crianças não presenciem a intimidade dos pais, né? Então, se possível, as crianças dormirem em suas próprias camas, não havendo essa possibilidade, tendo que ser uma cama compartilhada, né? Ter esse cuidado
troca das roupas de cama, de deitar-se depois de ter tomado banho, de estar usando roupas limpas, de deixar roupas separadas para dormir, não usar, né? Não costumar dormir com as roupas que passaram ao longo de todos os dias. Esses pequenos cuidados evitam parasitoses, né? Os vermes, né? Os famosos vermes. Evita escabiose, que é a sarna, ou mesmo transmissão de outras infecções por bactérias, infecções de pele, até mesmo as infecções de vias aéreas superiores, né? As gripes, os resfriados, as pneumonias e outras infecções mais sérias. Então, a higiene do ambiente é fundamental. E esse ambiente mais sujo, ele atrai esses insetos, atrai ratos? Essa é uma pergunta. E a outra, doutora, até para deixar claro para o pessoal que nos assiste, a maioria são pais ou mães, sobre qual é o prejuízo que se tem para a criança, que às vezes os pais pensam que não tem prejuízo, a criança não lembra, porque é muito novinha, de presenciar essa intimidade dos pais. Que há um atraso no desenvolvimento dessa criança, há algum trauma envolvido nesse desenvolvimento, para que não fique, olha, a gente quer que separe para não ver a intimidade, mas também para explicar o porquê, exatamente. Sim. Então, primeiro ponto, né, falando sobre como evitar os roedores, ratos, as baratas. Esses, vamos dizer assim, esses animais, eles estão principalmente na rua, né? Então, é sempre comum que a barata tente entrar, né, na casa, seja até não só pelas portas, pelas janelas, mas também pela rede de esgoto, né? Então, muitas vezes o ralo, seja o ralo da pia, o ralo do chão, do banheiro, ele pode ser uma porta de entrada para baratas, que são, né, são insetos menores e conseguem passar por frestas muito pequenas. Então, se possível, usar uma proteção, uma tampa de ralo, ou até mesmo da porta, né? Embaixo da porta, colocar um anteparo. Os ratos são maiores, mas eles são muito ágeis e também passam por frestas que a gente duvida, e podem escalar a parede, subir pela parede, pelo telhado. Então, sempre que houver algum local em que se perceba essa fragilidade, né, tentar corrigir, tentar proteger. E lógico que as roupas, principalmente roupas usadas, acumuladas, amontoadas, elas vão atrair esses insetos e os roedores. Porque, afinal de contas, roupas usadas têm nosso suor, tem descamação da nossa pele, e isso é atrativo para esses animais. E eles virão e trarão muitas doenças juntos, né? Principalmente a barata vindo do esgoto. Imagine só quanto de bactérias ou mesmo parasitas ela traz, né? As moscas também são transportadores, né? Muito frequentes, muito comuns de ovos de vermes, né? Porque elas sentam, às vezes, numa evacuação que foi feita em local inapropriado, né? Que foi feita na terra, no chão. As moscas vão sentar ali e dali elas podem ir para os alimentos. Então, é muito importante que os alimentos estejam protegidos, bem guardados, em armários, na geladeira, né? Principalmente os alimentos que são perecíveis, que têm risco de estragar, eles precisam ser armazenados em geladeira, a gente precisa respeitar a validade, a duração, porque ingerir alimento estragado também vai levar a problemas de saúde, né? Mofado ou mesmo contaminado. Então, são, né, cuidados imprescindíveis para a gente manter a saúde da família.
Aí, a outra pergunta era em relação ao prejuízo para o desenvolvimento da criança, ali, em presenciar Aham, intimidades, enfim. sim. Na verdade, a criança ela ainda não tem o desenvolvimento suficiente para entender, né, o que é uma relação sexual. E definitivamente ela não está pronta para isso, né? Então, ela pode sim enxergar isso de maneira, vamos dizer, até como uma violência, e isso vai ficar marcado na cabeça dela como um trauma, né? E muitas vezes prejudicar o desenvolvimento dela ao longo da vida, né? É, falando a respeito, né? Isso é, vamos dizer, é, é, é sabido também que se não houver esse cuidado, essa criança vai ter, vamos dizer, vai banalizar, né, a questão da intimidade, da relação sexual, e isso vai fazer com que ela seja uma vítima muito vulnerável, ou seja, a abuso sexual, né? Uma criança que presencia o ato sexual e como se isso não tivesse nenhuma consequência, ela pode entender que qualquer pessoa pode fazer isso, em qualquer idade, em qualquer circunstância. Então, isso é muito importante que fique bem claro, né, que a criança não deve presenciar a relação sexual dos seus responsáveis e de ninguém, né? Hoje a gente também tem a TV, os celulares, né, que todo mundo tem, e muitas vezes isso vamos dizer assim, aparece para uma criança, então tem que ter o controle também dos acessos que essas crianças e mesmo adolescentes, né? Nem o adolescente tem ainda, vamos dizer, o preparo adequado para praticar o sexo, né? E também arcar depois com as consequências, né? O sexo Sim. pode vir como uma gravidez precoce e, vamos dizer assim, o ciclo vai só piorar. Além das doenças sexualmente transmissíveis, não Com tem o preparo, certeza, sim. sim, muito bem lembrado. Mas Com certeza. para complementar o tópico anterior até, doutora, algumas pessoas, não é tão comum, mas acontece, de pessoas que usam esses medicamentos para insetos, animais tipo Coltrane, que são de fácil Tóxicos. acesso e Uhum. baratos, e usam, às vezes, jogam em cama, jogam em lençol e acabam intoxicando quem está Uhum. presente. Quem passa por ali, sejam pequenos animais ou até as crianças. Sim. Nesse caso, há algum conselho específico para não se adotar essa É, prática? eu acho que assim, né? A tentativa de fazer uma dedetização em casa, né? Sem ter conhecimento, sem ter preparo, não é legal, né? Ou, vamos dizer assim, tem que ser feito por uma pessoa que realmente sabe como fazer, ou até às vezes é melhor não fazê-la e usar outros métodos para evitar que esses insetos ou, né, roedores entrem no domicílio. E o risco de intoxicação é muito grande, né? Então, sempre que for manipular esses produtos, deve ter uma proteção, né? De preferência, às vezes até há necessidade de máscara, de luvas, de equipamentos mesmo de proteção. Então, isso é mais um motivo para nem o adulto da casa fazer. E esses produtos muitas vezes ficam no ambiente, ficam na superfície e podem contaminar, seja, vamos supor, uma chupeta de uma criança que caiu no chão e ali tinha o produto, ou sobre a cama, se ali também tinha o produto. A maior parte desses produtos não pode entrar em contato com a nossa pele, porque acontecendo isso, vai ter absorção e, consequentemente, intoxicação. Então, é muito perigoso, né? Utilizar disso, além do que, se tiver acessível esses produtos, podem ser causa de intoxicação mesmo, ou seja, de acidente doméstico, né? Eles têm que estar bem identificados, bem rotulados, bem fechados e longe do alcance das crianças.
Que essa intoxicação acontece também por remédios, né? Sim, isso é também, né? A gente já está entrando aí acho que num tópico que é muito importante, que é a questão de prevenir, né? Então, para prevenir, a gente deve sempre ter o local adequado para armazenar produtos de limpeza, também medicamentos. Os medicamentos nunca podem estar ao alcance das crianças. Qualquer medicamento. Porque a criança não sabe o que fazer, né? E às vezes até um antitérmico pode ter uma consequência muito grave. O antitérmico como o dipirona, paracetamol, AS, ibuprofeno, esses medicamentos que são comumente comercializados, né? Qualquer um compra sem receita médica. Então, nada pode ser deixado ao alcance das crianças. O ditado popular de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, então é correto. Certíssimo, certíssimo. Aliás, todo medicamento é uma droga, né? E como droga, tem que ser usado, assim, quando necessário. Vamos dizer assim, é uma droga que deve ser usada apenas quando é necessário, de preferência com orientação de um profissional de saúde. Doutora Gleice, a doutora comentou sobre as verminoses. Eu gostaria de retomar esse assunto, perguntando, além dos cuidados com a higiene pessoal, com a higiene da casa, quais outros cuidados devemos tomar para evitar as verminoses? E como que a gente identifica na criança os sintomas de que ela pode estar com uma verminose e o que os pais devem fazer se notarem esses sintomas? Bom, em princípio, né, as verminoses, na maior parte das vezes, são transmitidas por contaminação de água, por contaminação dos alimentos ou até mesmo por contaminação interpessoal, de uma pessoa para outra. Em relação à água, vamos dizer assim, qual o motivo da água se encontrar contaminada? Porque muitas vezes os dejetos, né? Então, as fezes não são, vamos dizer, depositadas onde deveria, né? E isso pode ir, até quando chove, pode ir para um riacho, pode ir para um córrego, dali vai para um rio, ou seja, é uma cadeia e acaba voltando para nós, né? Caixas d'água também, caixas d'água que não estiverem limpas, tampadas, elas podem ser um reservatório, porque muitas vezes ali cai um inseto, a barata, que andou pelo esgoto. Então, as vias de contaminação são inúmeras, são muitas, né? Então, partindo do princípio que a gente deve, né, incentivar e adotar sempre hábitos de higiene, né, como eu já comentei, que são importantes, ter água de preferência tratada, né, então ter água limpa, não utilizar água de bicas, de poços que não sejam adequadamente instalados, né? Sempre que, né, possível, ou não sendo possível, ferver a água, né? Também é uma forma da gente eliminar a contaminação da água. Existe também uma forma de limpar a água que é adicionando cloro, mas isso tem que ser feito com muito cuidado e sob orientação, né? Não pode resolver pôr cloro à vontade lá na água. E, né, assim, ter as instalações em casa também adequadas, ter o vaso sanitário, né, ter o cuidado com a higiene desse vaso sanitário, ter a higiene com o banheiro, lavar as mãos, né? Então, a lavagem das mãos é uma das formas mais importantes de prevenção de parasitose. A gente deve lavar as mãos após ir ao banheiro, antes e após as refeições, sempre que for manipular alguma coisa que provavelmente está suja, depois disso tem que lavar as mãos. Quando for alimentar a criança, tem que lavar as mãos.
quando trocar a fralda de uma criança, tem que lavar as mãos. Então, a lavagem das mãos é uma coisa que está acessível para todos nós e é fundamental para muitas circunstâncias. Que você tinha perguntado também? Eu queria só perguntar, então, em relação à água, a água que estiver disponível, fervendo essa água e depois guardando ela tampada, fechada, já é o suficiente para limpar? Já é uma forma, né? Vamos dizer, satisfatória, não diria suficiente, né? Mas é uma forma satisfatória. De preferência, né? A água que deve ser ingerida pela família deve ser filtrada, né? Deve vir da rede de tratamento de água do município, da cidade, né? Porque lá ela é clorada, essa água é clorada, né? E aí, se possível ainda, utilizar um filtro, né? Para ter mais segurança. Não tendo a ideia da procedência da água, ou sendo uma procedência duvidosa, ferver seria uma maneira. Não a ideal, mas poderia ser adotada também, melhor que nada. E em relação aos alimentos? Então, os alimentos, isso é fundamental, porque uma água contaminada vai contaminar alimentos, né? Seja na horta, seja no cozimento, né? Então, é muito importante ter água limpa para a lavagem dos alimentos, né? A gente, às vezes, acha assim, vou pegar uma fruta e como a fruta sem lavar. Isso já pode ser suficiente para adquirir uma parasitose. Porque aquela fruta, ela andou para chegar até na nossa cozinha, na nossa casa, ela andou muito. Ela foi de mão em diversos locais. Então, a gente nunca sabe se a pessoa que manuseou aquela fruta, ela estava com as mãos limpas, né? Bom seria se todo mundo tivesse esse comportamento, esse costume bem enraizado, mas a gente sabe que isso, infelizmente, falha. Então, a lavagem das frutas antes de comê-las, mesmo aquelas que têm casca e a gente vai descascar, precisa ser lavado. Se você pega uma laranja e descasca sem lavá-la, com certeza você vai contaminar a parte que você vai levar à boca, né? Porque você está girando a laranja na sua própria mão. Então, da parte suja da casca, você passa para a parte limpa, onde você retirou a casca. E aí, né, é uma contaminação. E outras frutas, quando a gente, por exemplo, parte uma fruta, né, a gente leva a contaminação para dentro dessa fruta. Então, devemos lavar antes de cortar as frutas. Os vegetais, os legumes, né, aqueles que vão para cozimento, é um pouco mais tranquilo. Mas antes de manusear a batata, a cenoura, é importante lavar, né? Elas muitas vezes já foram lavadas na indústria ou vamos dizer assim, no celeiro, né, de onde elas vieram. Mas também passam por várias mãos até chegar a gente, né, até chegar à nossa casa. Então, ela também está suja. As verduras, né, que são aguadas na horta, a verdura que for aguada com uma água contaminada, será contaminada também. E se a gente come ela crua, aí, vamos dizer assim, fica muito fácil para as bactérias e para os vermes entrarem no nosso organismo. Então, uma recomendação que eu faço é vegetais. Quando for fazer uma salada, seja de alface, de couve, né, do que for, do repolho mesmo, né? Deixe os alimentos 10 minutos de molho numa água com um pouquinho de quiboa. Quiboa, tá aí, o hipoclorito que seja. A proporção tem até indicação na embalagem. Se a pessoa prestar atenção na embalagem, vai estar lá a indicação. Normalmente é 1 colher de sopa para cada litro de água, né? Para você deixar ali os vegetais de molho, depois você enxágua ou deixa escorrer bem, né? Para poder comer, e aí vai estar, vamos dizer assim, livre desses
problemas, né? É uma forma. Você tinha perguntado mais alguma outra coisa? Ah, como identificar. Como identificar as parasitoses. Então, as parasitoses, algumas vezes, elas não causam sintomas visíveis, né? Vamos dizer assim, que chamem atenção. Elas podem, muitas vezes, ser assintomáticas. E qual o problema disso? Ah, ela não tem sintoma, mas ela é um reservatório, ela é um transmissor dos vermes. Então, é importante, sim, identificar. Eu diria que eu costumo até periodicamente recomendar, né, que as crianças consultem, que passem pelo médico, pelo pediatra, para daí ele prescrever o tratamento. E lógico que as crianças têm que ser cuidadas para não adquirirem as parasitoses, porque muitas vezes podem ter consequências bem sérias, né? Desenvolver anemia, porque o parasita, o verme, ele come o que a criança come, né? Tá lá dentro do nosso intestino, tirando o nutriente que a gente deveria receber. E muitas vezes causa um sangramento, então pode ter perda de sangue e outros sintomas, às vezes, muito mais graves, né? Então, diminuição de perda de peso, emagrecimento, prejuízo, quando falta nutriente, até o nosso cérebro é afetado, né? Então, uma criança que não tem, que vamos dizer assim, está com uma deficiência de ferro, não tem uma alimentação e um cuidado adequado, está parasitada, ela tem dificuldade na escola, ela não vai aprender, né? Ela vai ser desatenta, vai ter muita preguiça, né? Então, isso é muito importante. Então, a doutora ressalta a importância das consultas periódicas, porque nem toda doença que uma criança tem, os pais vão conseguir identificar. Exato. Pode ter situações ocultas. Sim, né? Pode. Muitas vezes. Muitas vezes a criança não aparenta, mas está doente, está parasitada, está com anemia, né? Então, é importante, sim, fazer consultas, eu diria, de rotina, né? Pelo menos os menorzinhos, isso já é bem estabelecido, né? As mães sabem que tem que levar no pediatra todo mês. Pelo menos, assim, no primeiro ano de vida, isso seria a situação ideal, né? Nos maiorzinhos, é importante também, pelo menos a cada 6 meses. E nos maiores mesmo, acima de 7 anos, assim, a cada ano, no mínimo, né? Para uma avaliação geral com o médico pediatra. E a doutora fala outro aspecto muito interessante, que é os pais relatarem tudo que estão observando no filho. Às vezes, situações que ele pode achar que nem é interessante falar para o médico. Por exemplo, de uma dificuldade escolar, de uma desatenção, de um certo desânimo, porque isso pode estar relacionado com uma questão médica e o médico pode auxiliar. Sim. Né, doutora? Então. E lembrando que muitas vezes os pais também podem estar doentes, né? Então, os pais devem ter essa preocupação de observar os filhos e se observar também, né? Porque se eles também estiverem com alguns sintomas, eles precisam se cuidar, né? E a criança, ela, vamos dizer assim, de certa forma, ela meio que mascara, às vezes, os sintomas, né? Então, quando o sintoma aparece, às vezes a situação já está bem complicada. Então, sempre o melhor é prevenir, né? E para fazer isso, tem que estar atento, observar e relatar isso para o pediatra, né? E não ter vergonha de falar para o pediatra, né? Não pode ter vergonha de contar o que está acontecendo, do que ela observa, né? Aí o pediatra pode responder, né? Se aquilo é importante, não é, se aquilo é preocupante ou não é, né? E tomar as providências. Doutora, mudando um pouco de assunto agora, entrando num outro tema que é extremamente importante, é a questão dos acidentes domésticos. A gente sabe que não são tão incomuns os acidentes e que, apesar disso,
muita gente pensa, olha, não acontece, isso não vai acontecer comigo, aconteceu lá, ou nunca ouvi falar de acontecer isso. A doutora podia falar a respeito desses acidentes, quedas, acidente com alimento, acidente com Então, engasgo, enfim. na verdade, né, a gente gostaria sempre que a nossa casa fosse um ambiente seguro. É isso que a gente precisa, que a casa seja um ambiente seguro, não apenas na questão da higiene, da limpeza, mas em outros aspectos também. Mas, muitas vezes, a casa é um local perigoso. Então, a gente deve ter atenção, né? É sabido aí, né? Acho que a maior parte das pessoas sabem, mas às vezes sabe e isso vai passando, a gente esquece, não presta atenção. Então, acho que assim, o cuidado maior é sempre estar atento, sempre estar atento. A cozinha, por exemplo. A cozinha é sabidamente um ambiente onde podem ocorrer muitos acidentes, seja por queimadura, às vezes, né? O próprio fogão, né? O cabo da panela que a criança puxa, ou um forno que a criança encosta e estava aceso, estava quente, né? As escaldaduras que podem ocorrer, né? Quando vamos dizer, a criança se queima com água fervente, seja porque ferveu para fazer um café, seja porque ferveu para fazer o chimarrão, né? Então, são muitas circunstâncias, né, perigosas para queimaduras e para escaldadura, né, que é o derramar, tomar banho de água fervendo. E a consequência de queimaduras, todo mundo sabe que triste que é, vai deixar sequelas, vai ter cicatrizes, vai demorar para sarar, serão muitas idas ao médico, às vezes ao cirurgião plástico. Então, o melhor remédio é prevenir, né? Deixar os cabos de panela sempre voltados para a parte não acessível, né? Que a criança não tem acesso, cuidar com água fervente, né? Ter bastante cuidado no manuseio, não fazer, como diz, torres instáveis, né? Às vezes vai empilhando, põe o bule, põe o coador, põe não sei mais o que, daqui a pouco tomba tudo e derrama na criança. Então, manusear essas coisas dentro da pia, né? Evita um pouco o risco de acidente. A gente nunca sabe se vai bater a mão, derrubar tudo, né? Facas, né? As facas, os objetos cortantes da cozinha também são um perigo, então também devem ser guardados longe do alcance das crianças. Os produtos de limpeza, né? Detergente, sabão, qualquer tipo de sabão, cloro, hipoclorito, quiboa, Taí, esses alvejantes. Se uma criança se enganar, e olha que isso acontece muito, achar que é água e tomar que seja um gole, isso vai ser uma tragédia. Pode perfurar o esôfago, perfurar o estômago. Então, é muito perigoso. Tem que deixar os produtos de limpeza longe do alcance das crianças. Se possível, no armário mais alto, fechado, né, para que elas não tenham acesso. Não deixar também escada, cadeira disponível para que elas alcancem, né, essas alturas. Então, qualquer produto de limpeza, eu falei da Quiboa, mas qualquer produto de limpeza pode ser tóxico para a criança. Banheiro, a mesma coisa, as quedas, escorregar, o piso molhado, né? Então, precisa ter cuidado. O vaso sanitário, de preferência, também tampado. Lembrando que crianças menores, né, não precisam de volume grande de água, não, para se afogar. Então, nas lavanderias, né, ou perto do tanque, cuidar com bacias, com crianças pequenas. A quantidade de água suficiente para uma criança se afogar é muito pequena, às vezes menos de um copo, né? Bastou, vamos dizer assim, ela cair, escorregar e ir de cara numa bacia com água. Numa respirada que ela der, ela puxa a água ali, uma quantidade pequena, mas isso já inunda o pulmão dela. E isso leva ao afogamento, né?
Na hora da alimentação, cuidar cada faixa etária, cada idade da criança, é importante dar um alimento adequado. Crianças pequenas que não têm dentes e que também não mastigam bem, né, podem engolir, se engasgar com pedaços de alimentos. Certos alimentos são muito perigosos. Um exemplo é a salsicha. A salsicha, por ela ter aquela pele, né, ela é difícil de dissolver. Então, uma criança pode se afogar e meio que se entalar com aquilo, né? E isso provocar uma falta de oxigênio catastrófica. Que mais? Além de quedas, né, no banheiro. Com pequenos acidentes, assim, um pouco menores. Furou a mão num prego, passou a mão numa faca, ou um cachorro foi e mordeu. Quando que os pais têm que saber que eles, por exemplo, levar uma criança para tomar uma vacina antitétano ou anti-raiva? Então, mordidas de cachorro sempre são motivo de procura para pronto atendimento. Deve levar sempre. Qualquer ferimento, um ferimento com material contaminado, enferrujado, levar para atendimento. Não esperar a coisa piorar. Né? Não esperar vir os sintomas. No primeiro momento, se machucou, se feriu, se cortou, procure o atendimento. Ainda que conheça o cachorro e fala, o cachorro não estava contaminado, ainda assim tem que levar. Sim, porque existem procedimentos, protocolos que têm que ser adotados o quanto antes. Eu só queria lembrar ainda na questão dos acidentes. A gente tem uma síndrome que a gente chama de síndrome do tanque. Né? A maior parte dos tanques nas casas não é fixo, assim, de forma muito firme. E ele tem pelo formato, né? A criança adora se pendurar no tanque. Né? Então, isso tem que ter o cuidado, o tanque tem que ser bem fixado, para não acontecer dele se desprender e cair em cima da criança. É muito comum acontecer esse tipo de acidente. Assim como portões cair em cima de criança, né? Então, são vários os assuntos. Móveis, televisão, né? Às vezes. Criança escalar armário, estante, e isso vir para cima dela. Televisão, né? Ainda mais as televisões hoje que são finas, né? Muitas vezes o suporte tomba com facilidade. Muitos cuidados, né? Com também choque elétrico, tomadas, fios, extensões. Vamos dizer, só de acidentes a gente tem uma lista enorme. O ideal é sempre estar vigilante e atento. E criança adora ir onde não pode, mexer curiosos, onde não né? deve. São curiosos, é bom pela curiosidade mesmo, né? Doutora, agora mudando de assunto, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre rotina, sono dos bebês, das crianças. Quando os pais estão esperando um filho, a gente ouve muito dizer assim, ele vai ter que se adaptar à nossa rotina, o bebê tem que se adaptar aos adultos. E a gente vê que quando chega essa criança na família, os adultos já mudam de ideia e percebem que eles que têm que se adaptar às necessidades do bebê. E aí a gente gostaria que a doutora explicasse por que a rotina, seguir uma rotina, ter horários fixos, né, para algumas atividades, como alimentação, sono, são tão importantes para o desenvolvimento de um bebê, de uma criança. Sim, com certeza. Né? Na verdade, o nosso organismo ele funciona como um relógio. Né? Tanto que, assim, a gente precisa justamente da rotina por isso. Então, tem determinados períodos do dia que determinadas substâncias, determinados hormônios vão ser liberados, né? Por exemplo, o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é liberado durante o sono à noite, né? O hormônio, o cortisol, que é um outro hormônio que regula diversas funções do organismo, tem, vamos dizer assim, funções muito importantes, além de também controlar um pouco a nossa imunidade. Ele é liberado de manhã.
Então, aquela criança que não dorme direito à noite, ela vai ter inibição do hormônio de crescimento. A criança que também, às vezes, está até dormindo pela manhã, não dormiu à noite, dorme de manhã. Ela não vai ter uma liberação adequada desse outro hormônio. E assim sucessivamente. Também o nosso suco digestivo, né, o nosso aparelho digestivo, ele funciona no dia, durante o dia. Então, quer dizer, funciona à noite também, né? Mas, assim, o melhor é que ele funcione durante o dia. Que a gente está acordado, a gente está se movimentando, a gente está mais sentado, a gente está, né, mais ou em pé, exceto o bebê, né? Exceto o bebê que está no colo. Mas é importante a gente ter esse horário de alimentação. Então, as rotinas, né, são fundamentais para um bom desenvolvimento. Até mesmo para, eu falo desenvolvimento físico e mental. Uma criança que não dorme direito, não aprende direito, não se desenvolve, né, não desenvolve a inteligência de forma adequada, não cresce, fica com a imunidade rebaixada, fica muito doente, e aí vira uma confusão, né? Então, ter rotina é fundamental, ter hora para acordar, se possível, né? Acordar mais cedo, não dormir tarde, né? As crianças que dormem a partir das 8 da noite, no máximo 9, 10 horas da noite, né? Elas vão acordar dispostas, vão ter melhor rendimento durante o dia, vão se alimentar melhor. Então, tudo favorece quando a gente tem uma rotina. E essa rotina precisa ser adotada pelos pais, porque também a saúde deles vai se beneficiar com isso, né? Então, é muito importante, sim, essa rotina de sono, alimentação e até incluir junto atividades físicas, né? Também. E qual a orientação que a doutora poderia passar para aqueles pais que estão com os bebês, com as crianças que dormem 11, meia-noite, que chega 11 horas da noite e o bebê, a criança está agitada ainda, não está com sono? Qual a orientação para eles conseguirem estabelecer uma rotina e um sono um pouco mais cedo para ter esses benefícios? Então, acho que muitas vezes a nossa higiene, né, higiene também do sono não está feita corretamente. Então, de preferência, a partir do horário que, né, assim, vamos dizer, a família já se alimentou, já, né, já jantou, o ideal é ir reduzindo os estímulos. Então, por exemplo, evitar a televisão, né? No horário de dormir realmente, né, uma luz fraquinha, não ficar com luz acesa, diminuir ruído, né, procurar uma atividade, se possível, né, uma atividade tranquila com a criança, às vezes até ler uma historinha, mostrar um livrinho, né, isso qualquer pessoa pode fazer, né? Então, se recolher, né? Que nem o pessoal da roça fala, né? Que às vezes já é hora de se recolher com as galinhas. A história das galinhas é interessante. As galinhas dormem cedo e acordam muito cedo, né? E ficam espertas o dia inteiro. Então, a gente tem que ser meio galinha e meio galo aí. Dormir cedo para acordar cedo, né? E ter disposição para trabalhar, para estudar, para brincar, que seja durante o dia. Então, é uma forma. Aproveitando o gancho, então, doutora, a gente falou os 2 episódios basicamente o centrado no que não fazer, ou o que evitar, o que devemos evitar. A gente poderia entrar agora em um campo do lado positivo, do que fazer. Então, a doutora poderia trazer exemplos de estímulos positivos que são para a criança, principalmente até um ano, a 3 meses, 4 meses, o que seria importante para estimular? Bom, acho que cada fase da infância, né, ele tem vamos dizer assim, uma necessidade, uma prioridade. Os bebês, logo que nascem, eles precisam de afeto, amor, aconchego,
leite materno, né? Precisam de mamar no seio materno. É o melhor estímulo para o desenvolvimento do bebê nos primeiros meses de vida. É o melhor, vamos dizer assim, alimento, já protege, né? É quase que uma vacina natural que é dada para o bebê. É onde se estabelece um vínculo de afeto, a criança se sente protegida, amada, cuidada. Então, eu diria que nos primeiros meses, amamentar, né, é o principal ato de amor, né, com o bebê. Fora isso, lógico, a mãe pode conversar com ele, como ela já podia estar conversando até desde o período intraútero também, né? Então, conversar, falar com o bebê, né? Dizer que ama, dizer que está feliz. O bebê, ele presta uma atenção, assim, basta olhar, basta ver o quanto de atenção que ele presta quando alguém se, vamos dizer, dirige para ele, olha nos olhos, né? Conversa com ele. E ele vai observando, é assim que ele vai aprender a falar. Então, falar com o bebê desde sempre é importante, né? Respeitar alguns limites, né? O bebê, nos primeiros meses, desenvolve principalmente a força do pescoço. Então, assim ele vai sustentar a cabeça. E a gente pode estimular isso, não necessariamente ficando muito preocupado, querendo segurar a cabeça do bebê o tempo todo. Não, pode deixar segurar o corpinho do bebê e deixar a cabecinha dele fazendo um pouquinho de exercício. Posteriormente, perto ali dos 4 meses, já também começar a estimular o tronco do bebê. Então, colocá-lo sentadinho com apoio, para que ele possa ir se desenvolvendo e ter o controle do tronco. Posteriormente, acima ali dos 6 meses, quando ele já sentar, aí sim começar a estimular que o bebê fique em pé, para daí ele, posteriormente, já começar a caminhar. Mas voltando só para o que não pode fazer, porque me veio aqui uma que tem relação aos pais que fazem aquilo com a criança, que pegam e chacoalham assim em cima. Isso não é bom, né? Na verdade, o sacudir a criança, né, pode ser muito grave, pode provocar uma lesão cerebral até na criança, porque a criança é frágil, né, os vasos sanguíneos da cabeça são muito frágeis, se rompem com muita facilidade. Então, às vezes, o que a gente chama meio que de chicoteamento, né, como se fosse dar uma sacudida na criança, pode ser suficiente para uma lesão. Então, estimular, brincar, mas com carinho, com cuidado, com leveza, né? Nenhum movimento brusco ou mais violento. Aí a doutora estava falando do sentar, né? De incentivar esse desenvolvimento aqui da parte do tronco. E o caminhar? Como que os pais podem estimular os filhos nessa fase do caminhar e protegê-los também, que é uma fase que também é perigosa? Na verdade, aí eu vou ter que falar de uma coisa que não pode, que é o andador, né? Então, a gente não recomenda o andador, isso é consenso. Toda a Sociedade Brasileira de Pediatria Mundial e tudo mais não recomenda andador. Eu diria que é uma perda de dinheiro, né? Jogar dinheiro fora para uma situação que pode levar a muitos riscos, a queda, e o que vai primeiro é a cabeça. Então, o risco de trauma craniano da criança que está em andador, né? E ele reforça um padrão que a criança fica na ponta dos pés. Então, também isso é, vamos dizer assim, prejudicial para a criança desenvolver o caminhar. Então, para a criança aprender a caminhar, ela tem que primeiro aprender a sentar. Depois, ela tem que aprender a ficar em pé. Depois, aí sim, ela vai caminhar. Então, deixar a criança, às vezes, no chão, num cercadinho, num tatame, né? Numa coberta, num tapete, desde que limpo, né? Não tem problema. E trazendo alguma coisa para ela vamos dizer assim, para ela começar a se aventurar, né? Então, ela vai aprender a levantar, pode ser que ela aprenda antes até a engatinhar,
depois ela vai aprender a se apoiar no sofá ou em algum outro móvel. Então, esses móveis também têm que estar bem fixados, né? Bem reforçados. E usar também, dar a mão para a criança, né? Também, aí vou ressaltar um outro detalhe. Não se deve erguer a criança bruscamente, principalmente segurando só pelas mãozinhas, porque isso pode provocar uma lesão aqui do cotovelo, que é muito frágil, né? Então, assim, sempre que andar com a criança, não usar só um lado do bracinho, só de preferência os dois, né, para equilibrar, não acontecer da criança cair e a gente levantar bruscamente pelo bracinho. Tá? Isso causa uma subluxação aqui desse ossinho, né? Desse ossinho aqui que segura o dedão. E é muito doloroso para a criança. Não precisa operar nada, mas enfim, é uma coisa bem dolorosa. E em relação a alguns pais pensam, olha, eu vou deixar minha criança na frente da televisão e ela vai aprender a falar com isso porque tem gente falando com ela o tempo todo. Isso é uma realidade, é um mito, é ruim, é bom? Na verdade, não é bom, não. Não é bom. Telas, de um modo geral, está mais que comprovado que o excesso de telas prejudica o desenvolvimento de qualquer pessoa, não só das crianças, mas principalmente das crianças, né? Então, abaixo de 2 anos, as crianças não deveriam ter contato com tela. Ou seja, isso inclui celular, computador, televisão, né? Abaixo de 2 anos não é o recomendado. A criança precisa brincar com brinquedos que despertem a sua coordenação. Então, manusear brinquedos, né? Encaixar peças. Vamos dizer assim, existem várias outras formas de você distrair uma criança, né? As próprias panelas, Sim, os potes da mãe, do sim, pai. as crianças se satisfazem com coisas muitas vezes que a gente nem imagina, né? E fica, né? Assim, não precisa querer inventar ou comprar brinquedos, principalmente caros, né? Seja uma tampa, uma panela, uma colher, ela já vai fazer uma batucadinha, já vai, né? Se desenvolver bastante. Outro ponto interessante que tem alguns pais, é comum animal de estimação com criança, que cuidado que é bom ter com um animal de estimação para ele se aproximar da criança, a partir de que idade, que tipo de limpeza, tem que ter uma limpeza diferente com esse animal. Isso é um assunto um pouco controverso, né? Porque a gente sabe que existem os defensores dos animais a todo custo, que já vêm com vamos dizer assim, com um hábito, com um costume do animal dentro de casa, às vezes o animal na cama. Então, eu acho que, né, respeitando cada posicionamento, é lógico que isso facilita o risco de doenças numa criança, né? O animal lambe qualquer lugar, né? Seja do próprio corpo dele, como do chão, da vasilha, enfim. Revira lixo, né? Às vezes briga com rato, morde barata, e às vezes a gente não está vendo isso, não está vendo isso acontecer. Então, não dá para dizer que os animais de estimação, né, os gatos também, né, comem ratos. Eles não são limpos, mas eles têm as próprias defesas para evitar as doenças que isso poderia ocasionar. Nós, humanos, já não temos essas defesas. Então, contato precoce com os animais pode sim ser prejudicial para a criança. Não precisamos pôr a criança numa bolha, né? Evitar que ela tenha contato com tudo, porque a gente precisa dar um pouco de serviço para o sistema imunológico também. Mas, né, assim, se o animal vai fazer parte da vida, se já faz parte da vida da família e vai fazer parte da vida da criança, o que com certeza é muito natural, precisa ter alguns cuidados com esse animal. Precisa estar desvermifugado, levado no veterinário, né? Ter lá o banho periódico, ter também, né, o local adequado da ração,
até a ração protegida, porque senão a barata vai lá na ração, o rato vai lá na ração. Então, são cuidados básicos aí. A doutora Sabrine teve algum tempo com a gente, ela falou sobre a importância de não dar café para criança. E eu anotei aqui porque a senhora falou sobre o chimarrão. Falei, a gente está entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul aqui, que é entre o chimarrão e o tererê. Então, no calor, todo mundo toma tererê, e no verão, e no calor, tererê, e no inverno, chimarrão. Essas substâncias também são nocivas para as crianças ou estão liberadas? Não. Na verdade, todos esses chás, né, essas infusões, têm muita cafeína, né? O problema do café é a cafeína. A cafeína, em algumas circunstâncias, ela é usada até como medicamento, né? Em várias aplicações na medicina. Mas, para as pessoas, para as crianças, principalmente, ela tem uma ação muito estimulante. Então, tem crianças que têm problemas do coração por causa de excesso de cafeína. Lembrando que a cafeína está no chá mate, no chá preto, né, de ervas, assim, de um modo geral, no café, no chocolate, no achocolatado e todos os outros derivados disso. Então, não é só no café que a gente tem a cafeína. Né? Doutora, um outro ponto que eu anotei para a gente conversar enquanto a senhora falava é sobre a importância de ter sempre alguém sóbrio cuidando das crianças, para que os pais não se embriaguem ou que não usem nenhuma substância entorpecente, porque isso é uma causa de acidentes também muito frequente. Sim, com certeza, né? Isso vamos dizer assim, é um apelo à responsabilidade dos pais, né? É lembrar que a criança depende dele. Então, se ele perder o cuidado de si próprio, né? Se ele perder o controle de si próprio, não vai ser só ele que vai sofrer com isso, né? Então, realmente, não beber enquanto estiver cuidando de crianças, né? Até para não dar o exemplo para essa criança de fazer o que não é saudável, né? Às vezes a pessoa já está viciada, já tem, infelizmente, uma doença, porque o vício é uma doença. Ela precisa buscar ajuda, né? Buscar tratamento, mas, sobretudo, ela precisa ter consciência para isso não passar para os seus filhos, né? Para a sua família. É isso, doutora. Nós agradecemos a disponibilidade de tempo da senhora, além do tempo que a senhora já dispõe para as crianças que estão vinculadas à Vara da Infância e Juventude com o trabalho voluntário também. Disponibilidade de tempo que a senhora teve conosco por 2 oportunidades, vir aqui compartilhar o tempo. Foi um prazer. É isso, muito boa tarde. Muito obrigada. Obrigada Muito obrigado. também. Então, beleza. Isso, fechou. Ai, foi ótimo. Isso